Nós hoje vamos falar de um tema que muitas mães sentem alguma ansiedade com esta questão da adolescência, com esta questão dos filhos estarem a entrar na adolescência e de todas as ansiedades que esta própria fase traz à vida delas. Então, nós hoje vamos falar exatamente sobre esta fase, sobre este tema, em que os miúdos, eles não são mais crianças, mas também ainda não são adultos. E nós precisamos aqui de fazer esta reflexão e fazer aqui este parênteses que muitas vezes nós exigimos dos miúdos que eles sejam já mais adultos, que eles se comportem como adultos, mas o certo é que não, eles apenas são adolescentes. E adolescente é uma fase aqui intermédia em que realmente eles não se sentem crianças, mas também ainda não se sentem como pessoas adultas, com responsabilidades, com deveres, com obrigações, e isso muitas vezes é que entra em conflito aqui também com os pais. Portanto, é um pouco sobre isso que vamos falar hoje aqui no nosso direto. E esta fase da adolescência, ela também é vista como uma fase difícil e um período também de muita transição, marcada por mudanças também físicas, sociais e também psicológicas na vida do nosso jovem, não é? E saber lidar e se relacionar com os filhos nesta idade é desafiante, é mesmo muito desafiante para muitas famílias. E aos pais cabe muito esta missão de continuar a cuidar e contribuir para o crescimento do seu filho adolescente. Mas como? Como? Esta é uma pergunta que as mães muitas vezes me fazem. Como é que eu faço isso? E isso é um trabalho que eu desenvolvo também muito nas minhas sessões de coaching com as mães que eu trabalho, porque afinal há vários conflitos internos também e externos que ocorrem nesta etapa da vida dos jovens, nesta etapa da adolescência. Então, para que isso ocorra de uma forma muito mais tranquila, a dica de ouro é nós estabelecermos um bom relacionamento com o nosso jovem, com o nosso filho, com este jovem adolescente que está numa fase de transição, que está numa fase impaciente também, uma fase de descoberta. E se vocês por acaso estiveram na live da semana passada, nós falámos muito sobre comportamentos, nós falámos no que é que está por detrás dos comportamentos, quais são as necessidades que também eles sentem, e há muita coisa que não está visível a nós pais, e nós temos que nos desenvolver, temos que procurar este conhecimento, temos que buscar este conhecimento para lidarmos cada vez melhor com os nossos filhos adolescentes. Mas como é que isso se faz? Se isso é uma coisa que é impossível, há muitas mães que me dizem que é mesmo muito impossível lidar com o filho adolescente. Eu acredito que não é impossível. Nós temos é que mudar muitas vezes aqui, ou limar aqui algumas arestas também nas crenças que nós temos, nos comportamentos que nós temos, em todas as vivências que nós trazemos também da nossa infância, da forma também como os nossos pais também lidaram connosco, e há que mudar aqui um bocadinho o nosso mindset para vermos esta fase da adolescência como uma fase bonita, como uma fase de descoberta, uma fase de eles também se valorizarem por quem são, de se descobrirem, mas sempre em segurança. E para isso estamos cá nós pais, para os ajudar também nesta jornada. Então, nada é impossível, nada é impossível. Nós podemos, muitas vezes, não ter todos os recursos necessários à nossa disposição. Então hoje, eu quero aqui nesta live de hoje dar-vos novas estratégias também para vocês começarem a aplicar e para melhorarem o relacionamento que vocês têm com o vosso filho adolescente. E
é sempre, é a base, o alicerce, é por onde nós começamos sempre a nossa melhoria, a nossa construção, é pelo nosso diálogo. E nós mantermos um diálogo aberto é um ponto crucial para o sucesso de qualquer relacionamento. Seja com os nossos filhos, seja com os nossos companheiros, seja com as pessoas com quem nós trabalhamos. O diálogo, a qualidade do nosso diálogo é algo mesmo fundamental. E com os filhos adolescentes também isso não é diferente. Por meio de uma boa comunicação, os vínculos também serão fortalecidos e ambas as partes têm a oportunidade de entender melhor o ponto de vista do outro. É verdade também que muitos adolescentes acabam por se fechar nesta fase ou nesta etapa da vida, o que dificulta muitas vezes o diálogo entre pais e filhos, entre a família. Porém, os pais, eles devem buscar sempre, mas sempre, uma forma de conseguir conversar com os seus filhos, de conseguir manter este diálogo. Agora, vejam qual é a forma de abordagem que dá mais certo com o vosso filho e invistam nessa forma, nessa abordagem. Como é que, quando as mães às vezes me dizem, mas eu não consigo falar com o meu filho adolescente, e eu pergunto sempre, mas não consegue falar com ele sempre? Sempre, em todas as situações, não consegue falar com ele? Ai, não, eu não consigo falar com ele, ou quando eu estou mais estressada, ou quando eu lhe peço alguma coisa. Então nós temos que avaliar quais são os momentos em que nós conseguimos falar com eles e que eles nos entendem e que eles correspondem e que eles colaboram, e temos que investir nessa estratégia, nessa forma de comunicação. E uma dica aqui é ter cuidado para vocês não falarem com o vosso filho como também se ele ainda fosse uma criança ou se fosse um bebezinho, não é? Isso poderá irritá-lo e até afastá-lo muitas vezes de vocês. Isso pode acontecer porque o vosso filho até pode achar, por exemplo, que vocês não o conhecem o suficiente para tratá-lo adequadamente. Assim, se nós tratarmos os miúdos, os nossos adolescentes, os nossos filhos, de uma forma correta e adequada à sua idade, será muito mais fácil comunicar com ele, não é? E se ele achar que nós estamos a tratá-lo como uma criança, como um bebezinho que não tem responsabilidade ou que não consegue fazer aquilo que nós lhe estamos a dizer ou a transmitir, ele também vai sentir muito mais dificuldade em manter o diálogo convosco. Então, ouvir aquilo que ele tem para dizer é fundamental. E primeiro nós devemos escutar os nossos filhos com muita atenção. E só depois então é que nós vamos dar o nosso parecer sobre o assunto. Primeiro escutamos e depois então é que damos o nosso parecer, damos a nossa opinião, mostramos quais são as consequências que podem às vezes vir aí dessa escolha que ele possa estar a ter. E nesse momento em que estamos a dialogar com ele, que estamos a manter algum tipo de conversa com o nosso adolescente, nesse momento tentem mesmo não fazer um pré-julgamento. Não julgar logo a priori tudo aquilo que ele está a dizer ou aquilo que ele está a argumentar, porque ele também ainda não tem as estratégias todas, ele ainda não tem a nossa experiência que nós temos enquanto mulheres adultas, com a idade que nós temos, com a experiência que nós temos. Eles ainda estão em formação, eles ainda estão em desenvolvimento. Então também não devemos fazer logo uns julgamentos e dizer que ele não sabe o que é que está a dizer, porque ele não sabe o que é que vai acontecer. E toda esta conversa que nós temos com eles deve ser feita de uma forma também respeitosa, de uma forma amorosa, pois isso vai ajudar a que o adolescente também se abra mais e que se sinta mais respeitado. Ao mesmo tempo, não deixem de argumentar também, de serem firmes e claras nas vossas palavras. O vosso filho, ele precisa ter clareza da situação e entender aquilo que vocês querem dizer exatamente.
Nós temos de ser muito claras naquilo que estamos a comunicar, naquilo que estamos a transmitir, para que ele entenda exatamente qual é o objetivo da nossa conversa. Qual é o objetivo de nós estarmos ali a conversar? Então temos que ter esta clareza, e muitas vezes eu dou este exemplo às minhas mães, que se houver algum assunto que vos esteja a incomodar ou que vos esteja aí a deixar um pouco mais nervosas, reflitam um pouco primeiro sobre para onde é que vocês querem conduzir a vossa conversa. Qual é o objetivo da conversa que vocês querem ter com o vosso filho adolescente, para que depois tenham os resultados que vocês gostariam de ter, certo? Então, a Carla está aqui a dizer que o problema é quando ele não fala nada, quando tentamos dialogar, mas é tão fechado que não se abre. Ok, Carla, é porque ele não sente, possivelmente, abertura para ele ser quem é, para ele se mostrar como é. Será que vocês estão com alguma ideia, com aí alguma ideia pré-formada de o que é que ele deve fazer, como é que ele se deve comportar? Quais têm sido as conversas, às vezes, paralelas, que vocês... Isto é tudo muito inconsciente. Nós, às vezes, mães e pais, temos, às vezes, algumas conversas que os nossos filhos, eles captam tudo. E os nossos filhos, principalmente nesta fase da adolescência, os miúdos, com aquilo que ouvem dos seus pais, que são o ponto de referência, não é? Eles começam a adquirir também algumas crenças de que não são bons o suficientes, que por mais que façam, nunca agradam o suficiente aos seus pais. Então, isso leva-os a retraírem-se cada vez mais e a fecharem-se cada vez mais nas suas conchinhas. Então, nós precisamos mesmo de promover estes diálogos, de promover a interação com eles, para que aos poucos e poucos eles consigam também mostrar o seu ponto de vista, mas para isso eles precisam de sentir essa abertura dos pais. E aqui entra outro ponto, que é a nossa habilidade de desenvolvermos também a nossa inteligência emocional. E ter aqui inteligência emocional é saber gerir as nossas próprias emoções, os nossos próprios conflitos, além de gerenciar também de forma saudável os relacionamentos interpessoais. Por isso, é muito importante que, em primeiro lugar, vocês desenvolvam a vossa própria inteligência emocional para ter um bom relacionamento com o vosso filho adolescente. Nós precisamos mais, e eu sei do que falo, eu sei do que digo, porque também eu já passei por isso. Eu tinha as minhas próprias convicções, era uma mãe um bocado autoritária, e isso não surtiu bom resultado no relacionamento com os meus filhos mais velhos, porque quando eles sentem e acham que a mãe é que sabe, tudo o que a mãe diz é que tem que estar correto e que está certo, eles não se sentem à vontade para contrariar ou para se expor. E por isso mesmo é que eles se encolhem, se recolhem e não partilham nada connosco. E isto tem tudo a ver também connosco mães, com aquilo que nós vivemos, aquilo que nós trazemos, e enquanto nós não tivermos também uma boa gestão emocional para acalmar as nossas emoções nos momentos de maior crise, de maior conflito, de não perdermos a calma, de não perdermos a nossa paciência, porque precisamos de muita paciência, e aqui é um trabalho interno muito grande, nós sabermos controlar aqui, ter este autocontrole e esta gestão emocional, de primeiro nos alinharmos nós, primeiro estarmos bem nós, para conseguirmos depois passar isso também aos miúdos. Porque os pais, eles costumam sempre ser uma referência para os seus filhos. Porém, quando eles crescem aqui um bocadinho mais, tornam-se também pessoas mais críticas, e às vezes essa referência que eles tinham dos pais pode cair por terra completamente. Então, revejam
como é que vocês também tratam cada membro da família, como é que vocês tratam os colegas de trabalho, os amigos, porque a forma como nós tratamos as pessoas também diz muito de como é que nós estamos internamente. E é como eu vos digo, é muito sobre nós e os nossos filhos, principalmente na adolescência, eles vêm e eles chegam para nos testar e para nos ajudarem também a sermos melhores mães, melhores companheiras, melhores seres humanos também. Além disso, a partir também das suas ações, o vosso filho certamente também perceberá que a mãe ou que o pai conseguem gerir muito bem os seus conflitos internos. E caso ele perceba que o seu estado emocional também não está bem, ou se vocês perceberem que o vosso estado emocional não está assim tão alinhado, vocês não estão assim tão tranquilos, tão equilibrados, não estão a funcionar como uma equipa, não, há aí alguns gaps na vossa relação, então vocês também peçam ajuda a um profissional, peçam ajuda a um coach parental, tal como eu, que vos ajuda também aqui a alterar alguns comportamentos e a ter estratégias diferentes e novas para que vocês consigam ter um relacionamento mais harmonioso com o vosso filho. Porque nós mães queremos sempre, mas sempre, o melhor para os nossos filhos. A nossa intenção é sempre a melhor. Só que muitas vezes a nossa intenção cai toda por terra e as coisas acabam por acontecer completamente ao contrário daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós idealizamos. Por isso, nós vamos sempre a tempo de mudar, de alterar. E quando o nosso filho também percebe que a mãe ou o pai é uma pessoa emocionalmente saudável, provavelmente também vocês irão ganhar muito mais credibilidade perante ele. Assim, ele vai continuar também sempre a ter a mãe. Eu falo para mães porque eu só trabalho com mães, mas o filho ele vai ter sempre a mãe como uma referência e nós queremos isso. Nós queremos ser uma referência na vida dos nossos filhos. Nós queremos deixar um legado de uma mãe que se sabia autocontrolar, autogerir, que apesar das dificuldades, apesar do stress, apesar de tanto trabalho, mas era uma mãe amorosa, era uma mãe gentil e é isso que eu quero deixar aos meus filhos e certamente vocês também, é isso que vocês querem deixar aos vossos filhos. Dessa forma, então começa a haver uma aproximação muito maior com os filhos adolescentes, não é? Porque vocês vão conseguir ajudar o vosso filho também a ter uma inteligência emocional. E a saúde emocional dos pais, ela é fundamental para a saúde emocional dos filhos. Isso não há dúvida, porque pais que se sentem bem também têm filhos que se sentem bem. E onde todos nós nos sentimos bem, nós todos colaboramos uns com os outros e temos mais resultados, temos mais fruto do nosso trabalho. É muito mais saudável viver em harmonia do que em conflito constante, não é? E agora, outra das dicas que eu vos quero deixar hoje é que vocês procurem também, mas isto é mesmo importante, que vocês procurem interessar-se pelas coisas que o vosso filho faz, por as coisas que o vosso filho gosta. Porque muitas vezes eu pergunto às minhas mães, então, mas qual é a atividade que o seu filho mais gosta? Mas tirando aquelas atividades que quase que são obrigação, o ir ao futebol ou ir ter qualquer tipo de outra atividade, o que é que ele realmente gosta? O que é que vocês já exploraram? O que é que a mãe sabe sobre os gostos, às vezes ocultos, dos filhos? E às vezes há miúdos que até gostam de pintar, até gostam de fazer outro tipo de atividades que os pais nem sequer sonham, nem sequer se apercebem.
Então é bom nós também nos interessarmos por as bandas que eles gostam, pelas atividades extras que eles também gostariam de experimentar ou de fazer, pelos filmes, pelos atores, por tudo, fazer parte mesmo da vida deles. E quando nós queremos fazer parte da vida de alguém, nós precisamos também de saber o que é que essa pessoa gosta para irmos de encontro também àquilo que ele gosta. Vocês fazem isso certamente com os vossos amigos, com as vossas amigas. Certamente que quando alguma amiga vossa faz anos ou quando há uma festa ou quando há alguma coisa, vocês sabem o que ela gosta. Vocês até compram um presente porque sabem que ela vai apreciar. Será que vocês sabem exatamente isso dos vossos filhos? Será que vocês estão assim tão presentes na vida dos vossos filhos a este ponto de saber aquilo que muitas vezes ele nem diz, nem fala? E um erro comum que nós observamos, nós profissionais também observamos, é que os pais realmente não se interessam pelas coisas que os filhos gostam. E isso vale para todas as etapas da vida deles. Contudo, aqui na adolescência, essa questão pode tornar-se muito mais evidente e também pode dificultar o relacionamento entre os pais e os filhos. Então, tentem sempre saber aquilo que o vosso filho gosta, conheçam os gostos dele, sobre tudo, sobre comida, sobre música, sobre as disciplinas preferidas dele, as, as posições políticas também, crenças religiosas. Há muitos temas que nós podemos abordar. Ok, a Carla está aqui a dizer, eu acho que estou muito presente. Ok, isso é muito bom, Carla. Até demais. Pronto, nós já vamos falar aqui um bocadinho também hoje sobre isso, porque às vezes o estar presente, às vezes um pouco demais, também pode ser limitante para ele. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós às vezes não pensamos ou não nos apercebemos do que é que vai na cabecinha dos nossos miúdos. E um miúdo, um filho que vê que a mãe está sempre ali, que a mãe também faz tudo por ele, inconscientemente, mas eu repito, inconscientemente, o que é que esta criança vai reter? Eu não sou capaz. Eu não dou conta do recado. A minha mãe faz tudo por mim, ou a minha mãe está sempre a controlar tudo porque ela não confia em mim. E atenção, Carla, porque isto é mesmo muito inconsciente. É muito inconsciente, mas é isso que vai ficando, são essas as sementinhas que muitas vezes nós estamos a depositar no cérebro dos nossos filhos. Porque os miúdos, eles nascem com... É como se o cérebro deles fosse uma taça vazia. E tudo aquilo que eles aprendem é connosco, é com os seus educadores, é com os pais. E nós vamos pondo essas sementinhas lá dentro. Porque é assim, um filho, uma criança, ela não nasce a saber fazer determinadas coisas, ela não nasce a ser desrespeitoso ou não nasce a ser egoísta ou não nasce a ser rebelde ou preguiçoso. Isso são rótulos que nós lhes vamos pondo ao longo da sua vivência. Faz sentido, Carla? Agora, nós temos que observar o que é que nós temos estado a fazer para ele se sentir dessa forma também. Eu tenho que avaliar se a minha presença é uma presença plena, mas que lhe gera autonomia e que lhe dá responsabilidade pessoal, ou se é uma presença que o está a limitar nas suas ações, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos também. Isso é uma questão muito interessante para ser avaliada, Carla. Está bem? Depois, é preciso também que nós sejamos as líderes. Temos que ser estas líderes. E é comum que, ao chegar à adolescência, os filhos também queiram tomar decisões por conta própria. E isso acontece também porque os adolescentes passam a entender um pouco mais sobre aquilo que eles querem da vida. Assim, eles também sentem que
é hora de viver como eles querem, como eles desejam, porque sabem tudo o que estão a fazer. E nós pais, em vez de os julgarmos ou de entrarmos em conflito, nós precisamos de os guiar, de os orientar. Nós precisamos de os fazer pensar. É muito sobre isso, este diálogo, esta conversa que nós precisamos ter com eles. Não é para os criticar, não é para os limitar, é sim para os ajudarmos a pensar nas escolhas dele. Contudo, ainda que o vosso filho seja uma pessoa madura para a idade, que isso pode acontecer, vocês precisam de continuar sempre a ser a líder da casa. Por isso, mostrem que eles podem dar opiniões, mas a decisão final é sempre nossa. Sempre. Claro que os pais devem procurar não agir com autoritarismo, porque isso é o corte radical. O autoritarismo, este estado parental de autoritarismo, nos dias de hoje não funciona. Só quebra as relações, só quebra o vínculo. Então nós temos que sair um pouco deste registro de pais autoritários para pais mais conscientes e para pais que estão mais ao lado dos seus filhos, que sabem ouvir, sabem compreender e sabem satisfazer as necessidades emocionais do seu filho, para que ele se sinta inteiro, pleno, para que se sinta visto, escutado e muitas vezes também reconhecido e entendido naquilo que ele é. Então, os pais autoritários também é quando nós impomos a nossa vontade sempre sobre o outro, sobre o filho. E isso afasta-os por completo. Porém, é importante também que os pais mostrem que são a autoridade, mas de uma forma gentil, de uma forma harmoniosa. Isso quer dizer que há uma hierarquia na família e essa hierarquia ela deve ser respeitada para o próprio crescimento saudável também dos filhos, mas com respeito e com integridade, sempre, claro. Agora, os adolescentes que não possuem limites e regras também em casa terão muito mais dificuldade em se relacionar na sociedade. E uma família com referências invertidas de liderança também irá gerar prejuízos ao desenvolvimento dos filhos, mas em todos os sentidos. Então nós precisamos aqui de, enquanto mães de adolescentes, eu sou mãe de 4, atenção, tenho uma experiência, para além da minha parte profissional, tenho a experiência enquanto mãe de 4 filhos e todos eles tiveram o seu desenvolvimento e tiveram os seus resultados. E nós precisamos também de lhes dar aqui uma certa autonomia, exatamente por sermos os líderes também da família, nós mães, nós pais, mas nós precisamos saber dar esta autonomia aos nossos filhos adolescentes, porque pais que têm problemas em liderar a casa e não sabem impor limites saudáveis e estabelecer regras saudáveis, podem estar também a criar filhos com dificuldades de autonomia. E dessa forma também eles tenderão a ser pessoas muito mais dependentes, uma vez que ser autónomo é ter capacidade de administrar uma tarefa sozinho. Será que nós, quando damos esta autonomia ou quando permitimos que eles façam alguma coisa sozinhos, será que nós por trás não estamos sempre a dar a nossa opinião, a fazer o nosso julgamento e a passar um certificado de incompetência? Será que não? Ou quem nunca fez isto? Então, por isso, deem liberdade também entre limites. Há sempre uma barreira, há sempre aqui um muro que eles precisam de saber que não passam desses limites. Mas mostrem também que eles já podem assumir algumas responsabilidades, conforme também a faixa etária em que os vossos filhos estão, não é? Outra questão que é muito importante e que nós temos vindo a observar,
que está a ficar um pouco para trás é o contacto com a escola. E a escola também pode e deve ser uma grande aliada da família. Por meio da escola, nós também podemos saber coisas sobre o nosso filho, se ele se tem comportado bem, se faz intervenções, se é o miúdo que participa ou se é o miúdo que tem estado mais parado, se os professores também o sentem mais triste, mais limitado. Portanto, há aqui também um interesse que nós pais devemos continuar a manter, este contacto com a escola, porque às vezes eles ao pé de nós são miúdos que se portam bem, estão controlados, mas estão controlados pelo medo, pelo julgamento. E às vezes na escola são miúdos completamente diferentes. Portanto, temos que perceber porque é que ele em casa se porta de uma forma e na escola se porta de outra. Por isso há que fazer esta ponte e esta ligação para conseguirmos compreender o comportamento também dos nossos filhos e ajudá-los em todos os sentidos, porque os nossos filhos adolescentes é a fase em que eles mais precisam de nós. Não precisam que nós lhe mudemos a fralda, que lhes demos o biberon, que os ponhamos a dormir, mas emocionalmente é a fase que eles mais precisam da nossa presença, mas uma presença consciente, uma presença plena. Não é só estar em casa. Há muitas estratégias para desenvolver esta presença plena, mas há muitos recursos que nós podemos ter para nos aproximarmos mais e mais dos nossos filhos. Mas também nós temos que ter esta humildade de reconhecer que se calhar não tenho os recursos suficientes. Se calhar eu preciso de aprender mais, da mesma forma que eu aprendi quando senti necessidade de ter mais recursos para ajudar os meus filhos. Mas em primeiro lugar eu tive que me ajudar a mim, eu tive que me resolver a mim, tive que abandonar alguns padrões, tive que desaprender muita coisa para introduzir esta parentalidade mais consciente, mais presente, com mais respeito, acima de tudo, um respeito de um igual valor, de sabermos também que os nossos filhos têm tanto valor quanto nós. E temos que descer do pedestal dos pais autoritários e estarmos mais ao nível dos miúdos, porque eles só precisam mesmo de ser vistos, ser ouvidos, ser reconhecidos. E eu estava aqui a falar um pouco da escola e vocês sabem que também a equipa pedagógica, também ela costuma perceber quando alguma coisa não vai bem com o aluno. Assim, também, caso o vosso filho esteja a passar por algum problema, a escola poderá informar-vos e até mesmo ajudá-lo a resolver alguma situação. Por isso, participem sempre nas reuniões da escola, mesmo que eles digam, ai mãe, que chata, não é preciso ir, vamos, continuamos a ir, porque lá está, isto é tudo ao nível inconsciente e nós continuamos a passar a mensagem oculta de que nós nos importamos, de que ele é importante para nós e que aquilo que ele faz também é importante para nós e que a escola e o resultado da escola e o rendimento da escola também é importante para nós, porque se é importante para ele também é para nós. E sabermos que o nosso filho sabermos pelo que o nosso filho está a passar é fundamental também para este bom relacionamento, pois assim também podemos ajudá-lo quando for necessário e não só quando for tarde demais. Agora, meninas, para mim, aquilo que é mais importante é nós sermos o exemplo. E é uma frase que se usa muito hoje em dia no desenvolvimento pessoal, nestas lives todas, tudo o que diz respeito à parentalidade, nós ouvimos sempre dizer ser o exemplo que queres que o teu filho seja, não é? E quando se trata aqui da criação dos filhos, essa máxima também é ainda mais real, porque os filhos estão atentos às atitudes dos pais e eles costumam reproduzir naturalmente várias delas. Por isso, se querem que o vosso filho tenha um bom relacionamento convosco, deem o primeiro passo. Sejam um exemplo em educação, sejam um exemplo em respeito, em amor, em compreensão, em fidelidade também. Enfim, provavelmente vocês terão aí
uma lista de virtudes e de habilidades socioemocionais que acharão muito importantes exercer aí no vosso relacionamento. Então, que tal vocês porem em prática tudo isto e virar assim um modelo a ser seguido na família, a ser seguido pelos vossos filhos? É fantástico, é mágico, é maravilhoso. Nós às vezes criticamos determinada coisa no nosso filho adolescente e se nós pararmos um pouco, se recuarmos um pouco e dissermos assim, mas será que eu também faço isso assim tão perfeito? Será que eu respondo sempre quando me chamam? Será que eu estou sempre disponível quando eles precisam? Será que eu estou sempre gentil e bem disposta? Se calhar não. E é isto que em parentalidade consciente nós também fazemos, é sabermos nos respeitar uns aos outros, é sabermos que todos temos dias menos bons, mas aprender a comunicar também que não estamos bem, que hoje é um dia menos bom, também ajuda o outro a saber se relacionar connosco. Agora, quando nós estamos com os nossos filhos, estamos cansadas, frustradas, desesperadas e vamos para cima deles a gritar, completamente descontroladas e desreguladas, o miúdo diz assim, alto, o que é que se passa? O que é que eu fiz? E os miúdos normalmente ficam muito nesta posição. O que é que eu fiz de mal para a minha mãe estar desta forma? E não, às vezes não tem nada a ver com eles, tem a ver connosco. Mas nós não sabemos também expressar as nossas necessidades. E isso é importantíssimo, que todos tenhamos esta franqueza, esta humildade, esta abertura de dizer o que sentimos. E quando nós, mães, sabemos comunicar o que sentimos, estamos a ensinar, estamos a ser o exemplo, estamos a ajudar os nossos filhos também a que eles consigam dizer também igualmente o que sentem. Faz-vos sentido? Digam-me aí se isto faz sentido para vocês. Aquilo que eu tenho estado aqui a partilhar convosco é um tema que eu adoro. Relações pais e filhos é maravilhoso, porque quando uma mãe muda a família inteira. É impressionante. Nós às vezes só precisamos de mudar o nosso mindset, só precisamos de resolver algumas questões nossas, da nossa intimidade, estas coisas secretas que andam aqui no nosso coração e que às vezes nos atormentam e nos impedem, muitas vezes, de sermos as mães que sonhamos ser sempre. E também precisamos de ser amigas dos nossos filhos. Há muita gente que diz que os pais não devem ser amigos dos filhos. Eu acho que nós devemos ser amigas, mas o diálogo ele é importante para o bom relacionamento também com o nosso filho adolescente. Contudo, ser amigo vai além de ter uma boa comunicação, porque ser amigo envolve aqui uma parceria, uma lealdade, uma fidelidade, um compromisso de sermos a mãe que o nosso filho precisa que nós sejamos. E mostrar ao nosso filho que nós podemos ser alguém assim para ele, mostrar que nós podemos ser amigos, ou podemos ser aquela amiga com quem ele pode contar, onde ele pode ter apoio em todos os momentos, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado. Isso é maravilhoso. Afinal, não há nada aqui mais eficaz para se aproximar do filho adolescente do que ser um verdadeiro amigo para ele. Porque se vocês pensarem, porque é que muitas vezes os miúdos se afastam dos pais e também só querem estar com os amigos? Porque os amigos são amigos. Um amigo não critica, um amigo não realça a parte má dele. Um amigo realça aquilo que ele faz de bem, aquilo que ele é bom. E nós, pais, será que fazemos isso? Será que fazemos esse reconhecimento? Ou será que estamos constantemente só sempre a massacrar naquilo que ele não faz, naquilo que ele não é, naquilo que ele não consegue? Será que se nós mudarmos o discurso um pouco e dissermos também as coisas e realçarmos aquilo que ele faz de bem,
E quando ele faz alguma coisa de bem, também reconhecer isso, reconhecer o esforço. Eu acho que foi hoje que eu fiz um post até, não sei se foi hoje ou se vai sair amanhã, onde às vezes nós temos algumas formas de comunicar, de, por exemplo, tu não vais sair. Ok, nós podemos comunicar isto de outra forma. Ó filho, olha, eu hoje estou muito cansada, eu não consigo ir levar-te, ou hoje não estou motivada, porque falamos de nós, falamos aquilo que sentimos para lhe dar a justificação de porque é que ele não pode sair, por exemplo. Mas logo de seguida dizemos: olha, mas hoje não dá para sair, mas vamos combinar outro dia para tu poderes sair. E nós fazemos acordos. E os adolescentes adoram fazer acordos. Porque eles adoram conversar. Porque eles adoram também ter uma opinião e poder decidir alguma coisa. Agora, nós pais autoritários, eu já não sou, já fui, já não sou. É não, mas porquê, mãe? Mas porquê, mãe? Porque não, porque eu já disse que não é não. Isto não é uma resposta. Porque se vocês pensarem, se alguém vos disser isto a vocês, não vais porque eu não quero, não vais porque não. E vocês ficam a pensar, mas porquê? Mas porquê? Qual é a justificação? Não é? Portanto, é aqui que eu digo que nós tratarmos os filhos com igual valor, com respeito, é nós também justificarmos as coisas de forma que eles possam entender. Então temos que rever aqui muito as nossas atitudes também, como é que nós temos estado a agir. E as nossas atitudes é, na verdade, várias dicas numa só, porque existem várias atitudes também que podem acabar por prejudicar o vosso relacionamento com o vosso filho adolescente. E entendo que, assim como qualquer outra pessoa, os pais, eles não são seres humanos perfeitos. Portanto, também erram. Contudo, há atitudes que os pais devem se esforçar para evitar também, para que assim também sejam ou tenham mais sucesso na relação com os filhos. Por isso, vejam aí algumas atitudes que vocês poderão estar a necessitar também de evitar. Façam aí uma lista daquilo que vocês agora, depois desta live, vocês vão refletir um bocadinho também e vão pensar em quais atitudes vocês têm sido mais autoritários. Que outras estratégias vocês poderiam ter? De que outra forma vocês poderiam comunicar para chegar a um bom resultado, ou pelo menos a um resultado mais harmonioso, um resultado favorável para ambas as partes? Então, vocês podem pensar, por exemplo, ok, eu gostava de gritar menos com o meu filho. Às vezes temos algumas atitudes que nos afastam deles e gritar é uma delas. Não entender que os filhos também cresceram e às vezes fazemos alguns constrangimentos ou constrangemos-los tratando-os muitas vezes como crianças, especialmente na frente de outras pessoas. Eles odeiam isso. Nós tratarmos os miúdos como se fossem bebezinhos ainda. Não, nós temos que entender que eles cresceram. Eles cresceram. E isso é uma coisa que nós temos que resolver em nós, não é com eles. Então não temos que os tratar assim à frente das pessoas, eles detestam isso. Os adolescentes detestam que os pais, as mães principalmente, os beijem em público. Não gostam. Ok, vamos respeitar isso. Mas em casa, será que eu posso dar os beijinhos que eu quiser? Portanto, há aqui uma data de acordos que nós podemos fazer. Não deixarmos também que o nosso filho tenha a sua própria forma de pensar e de fazer as coisas. Nós limitamos os miúdos e não os permitimos, não os deixamos pensar e ter uma escolha, uma decisão, uma autonomia para fazer também algo. Acharmos também que o nosso filho é melhor do que os outros, contribuindo também para que sejam pessoas ou jovens ou miúdos mimados, ao colocá-los muitas vezes num altar. Ai não, o meu filho é top, o meu filho tira só boas notas, e muitas vezes vamos olhar e o filho, ok,
tira boas notas para satisfazer os pais. Mas e como é que ele se sente? Ele está satisfeito? Ele está orgulhoso? Tudo isso é para descobrir. E fazer também chantagens com os filhos para atingirmos algum objetivo também nos afasta muito deles. Então estes são apenas alguns exemplos de erros comuns que muitos pais cometem com a relação com o filho adolescente. E sendo assim, reflete também se costumas agir de algum modo prejudicial ao teu filho, revê aí se não estará na hora de mudar algumas atitudes. Combinado? Vamos fazer aqui um trato. Vejam, revejam se existem aí algumas atitudes que vocês, enquanto mães, podem começar também a modificar. Então, se vocês querem um filho gentil, sejam gentis. Se vocês querem um filho que não discute, não discutam com ele. Se querem um filho tranquilo, não gritem com ele. Se querem um filho confiante, mostrem-lhe que confiam nele. Deem-lhe autonomia. Façam acordos. Comuniquem. Estabeleçam os vossos limites. Mas comuniquem isso. E lembrem-se também que nós não temos que ser mães perfeitas. Nós somos mães e todas as mães erram e todas as mães encontram sempre no erro uma nova oportunidade de melhorar. E é isso que nós fazemos, é isso que eu também faço com as minhas clientes em sessões de coaching, é ajudá-las a melhorar dia após dia. E eu tenho uma máxima que costumo sempre partilhar com elas, que é assim: se nós mudarmos 1% hoje, daqui a 100 dias, nós estamos no nosso 100%. Portanto, temos que fazer a nossa parte, temos que nos desenvolver também a nós próprias, temos que crescer, porque os filhos adolescentes vieram e estão aí para também nos fazer crescer, para nos fazer ser melhores, todos os dias 1%. E vale muito a pena, porque no fim de tudo temos famílias mais felizes. E porque é isso mesmo que todos nós queremos, é termos as nossas famílias felizes, sentir os nossos filhos também muito mais felizes. Eu espero que tenha sido uma boa live para vocês. Quero deixar-vos aqui também uma indicação. Se vocês quiserem ter mais novas estratégias para melhorarem também o vosso relacionamento, para serem umas mães mais calmas e ter um melhor relacionamento com os vossos filhos, vocês têm ao dispor e completamente gratuito o e-book Mãe Não Grites. Basta irem ao link da bio no Instagram. Aqui há vários posts com o link também para vocês poderem fazer o download do e-book gratuito, que eu acho que vocês vão amar, e tem estratégias ótimas para nós mães começarmos a ser aquilo que tanto queremos ser. Umas mães mais felizes, mais conectadas, com mais amor, com mais gentileza com os nossos filhos. E acho que é fantástico esta partilha que nós podemos ter e podemos nos unir enquanto mães de adolescentes. E lembrem-se que a adolescência não necessita de ser transformada numa aborrecência. E nós podemos começar a trabalhar isso quando eles são mais pequenos, para que cheguem a esta fase de uma forma mais tranquila, mais suave, mais colaborante e sem tanto stress, sem tanto grito, sem tanto desgaste emocional. Mas nós mães temos que ser as líderes e o exemplo sempre na vida dos nossos filhos. Está bem? Minhas queridas, um beijinho. Se eu não vejo aqui nenhum comentário, ok, tenho muita gente a assistir. Obrigada a todas, e então nós vemo-nos aqui, temos encontro marcado sempre às quintas-feiras, e se vocês tiverem algum tema que gostassem de ver também resolvido ou debatido aqui nestas lives, enviem-me uma mensagem com algumas questões, algumas dúvidas que
que vocês possam ter e que eu possa aproveitar para vos trazer mais conteúdo e mais dicas que vos ajude também a serem umas mães mais presentes, mas mais conscientes também. Qualquer coisa que precisem, que queiram partilhar mais particularmente, também podem enviar um e-mail para olá.mariaantoniainfante.com, que eu estarei sempre disponível e pronta para vos responder, tá bem? Então vá, um beijinho enorme a todas. Muito obrigada, Carla, por estar aí até ao fim. Aqui muitos coraçõezinhos. Foi muito bom estar convosco nesta live de hoje. Olha, a minha Mónica acabou de entrar. Beijinhos, querida Mónica. Beijinhos enormes. E vemo-nos na próxima quinta-feira, à mesma hora, está bem? No nosso cantinho das mães, no nosso café com mães, à quinta-feira.